A linha de força é quase um truque que a gente usa para conseguir ter uma ideia, imaginar pelo menos como é que seja o jeitão, digamos assim, de um campo elétrico. Então, a gente supõe que a linha de força é aquela linha que tangencia o vetor campo elétrico em cada ponto por onde passa e tem o mesmo sentido dele. Então, por exemplo, se você tem uma pequena carga, uma cargazinha pontiforme, uma carga esférica isolada, você pode imaginar suas linhas de força como se fossem assim, por exemplo, como se a sua carga fosse uma bolinha cabeluda, cabelo bem lisinho e completamente arrepiada. Então essa bolinha cabeluda completamente arrepiada teria nesses cabelos arrepiados o jeitão das suas chamadas linhas de força. A gente considera que se a carga é positiva, a linha de força aponta para fora, se a carga é negativa, aponta para dentro. Então, nós dizemos que uma carga elétrica positiva tem um campo de linhas de força que é radial e divergente, radial porque passa no centro, divergente porque aponta para fora, e da carga negativa, radial e convergente, que aponta para dentro. Observe o aspecto das linhas de força se você tiver duas cargas elétricas próximas de módulos iguais e sinais contrários. Observe só, elas são todas perpendiculares à superfície da carga, sempre apontando para fora da positiva, para dentro da negativa, e elas se deformam num sentido que sugere estar havendo uma atração. Agora, se você observar o outro desenho, você vê duas cargas elétricas próximas com sinais contrários. Então já existe uma deformação em outro sentido. Essa deformação que você está vendo das linhas já sugere uma repulsão, que é o que realmente acontece. Então observe só as propriedades. Primeiro, uma linha de força aponta para fora das cargas positivas, para dentro das negativas. Segundo, uma linha de força é sempre perpendicular à superfície da carga. Então, tocou na superfície da carga, o ângulo ali formado é 90 graus. Terceiro, o campo é mais intenso, onde as linhas são mais agrupadas. Gente, é uma questão de lógica. Observando os desenhos aí em cima, você vê onde as linhas estão mais próximas, mais densas, o campo é sempre mais intenso. 4. O vetor campo elétrico é tangente às linhas de força. Então, em qualquer lugar que você queira determinar, por exemplo, a direção e sentido do vetor campo elétrico, moleza. Ele tangencia a linha de força e tem o mesmo sentido dela. E o 5, o potencial eletrostático cresce em sentido oposto às linhas. Então, se a linha aponta para a direita, o potencial cresce para a esquerda. Observa a sua tela. Esse ponto aí que você está vendo chamado A tem um potencial maior do que o ponto B. Agora, se você quiser saber a respeito do campo elétrico, você já percebe que no ponto B o campo elétrico é mais intenso que no ponto A. Por quê? O campo em B é mais intenso porque as linhas estão mais concentradas. O potencial de A é maior porque se esse campo aponta para a direita, o potencial cresce para a esquerda. Superfícies equipotenciais. Moçada, esse equi não tem nada a ver com cavalo, hein? Esse equi vem de igual. Uma superfície equipotencial é o nome que se dá a qualquer superfície formada por pontos de mesmo potencial. Por exemplo, você sabe que o potencial gerado por uma carga pontiforme é K0 vezes carga sobre distância. Então, todos os pontos que estiverem situados à mesma distância da carga terão o mesmo potencial. Ora, o conjunto de pontos equidistantes a um ponto dado forma uma esfera. No espaço tem que pensar grande, 3 dimensões, não é isso? Então, uma esfera cujo centro seja uma cargazinha, os senhores têm uma superfície equipotencial. Então, moral da história, ao redor de uma carga, nós podemos desenhar infinitas superfícies equipotenciais. Ok? As propriedades mais importantes. Primeiro, todas as vezes que uma superfície equipotencial e uma linha de força se encontrarem, serão perpendiculares. O ângulo formado entre elas é 90. Segundo, se você vai de um ponto A para um ponto B, e esses dois pontos pertencem à mesma superfície equipotencial, então V de A e V de B são iguais. Então, a diferença de potencial de A para B é zero, logo, o trabalho feito para levar a carga de A para B só pode ser zero. Para nós, moçada, para todos os efeitos, qualquer condutor onde não haja corrente elétrica será considerado em equilíbrio eletrostático. Então, equilíbrio eletrostático é o que acontece quando o condutor não é percorrido por corrente. Agora, vamos raciocinar. Se ele não é percorrido por corrente, significa dizer que dentro dele as cargas não se deslocam ordenadamente. Se as cargas não se deslocam é porque sobre elas não atua força. Se sobre uma carga não atua força é porque não existe campo.
Moral da história: no interior de qualquer condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico resultante é igual a zero. Se ele for maciço ou se ele for oco, não faz a menor diferença. Inclusive, quando se trata de um condutor oco, isso aí tem nome. Isso chama-se blindagem eletrostática ou blindagem de Faraday. É um recurso muito usado. Por exemplo, o cabo de antena costuma ser coaxial. O que é um cabo coaxial? É um fio que passa dentro de um outro fio. Aquele fio de fora, aquele condutor que fica do lado de fora, não serve para nada, quer dizer, serve, né? Ele serve para garantir que lá dentro o campo resultante é zero. Então, qualquer condutor em equilíbrio, dentro dele, seja ele maciço ou oco, campo elétrico resultante é igual a zero. Se dentro de um condutor em equilíbrio não existe um campo elétrico, não existe força que atua sobre uma carga. Se não existe força que atua sobre uma carga, o trabalho feito para se deslocar uma carga de um ponto A para um ponto B só pode ser zero. Então, nesse caso, se o trabalho de A para B é igual a zero, significa dizer que V de AB, a diferença de potencial também é zero, ou seja, potencial de A e potencial de B são iguais. Então, dentro de um condutor, qualquer par de pontos que você pegar, onde você quiser, A e B, tem que ter o mesmo potencial. Ou seja, no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, o potencial é constante e é igual ao potencial da sua superfície. Então, um detalhezinho: a partir de hoje, toma um certo cuidado. Quando aparecer um problema qualquer pedindo para você calcular campo elétrico ou potencial elétrico, não sai feito uma louca desvairada fazendo contas, não. Calma, relaxa. Leia o problema, pergunte para ele: esse ponto onde ele pediu está dentro do condutor ou fora do condutor? Se for do lado de fora, não tem problema. O campo é K0 vezes carga sobre distância ao quadrado, o potencial K0 vezes carga sobre distância. Agora, se você estiver dentro do condutor, é outra história. Dentro de um condutor em equilíbrio, campo resultante é zero. Potencial K0 vezes carga sobre raio. Ao invés de usar distância, você usa o raio. Então, toma cuidado com isso aí, hein? Suponha que você tem uma placa infinitamente grande carregada. Olha, de cara você já tem um problema. Se a placa é infinita e está carregada, a sua carga só pode ser infinita. Então, nós não temos condições de medir isso aí. Então, quando se trabalha com placas, normalmente nós não medimos a sua carga. Nós medimos um outro fator chamado densidade superficial de cargas, simbolizada por uma letrinha grega que é o sigma. Então, sigma, densidade superficial de cargas, é carga por área. No sistema internacional, mede-se em coulombs por metro quadrado. Ok? Agora, observe o seu desenho. Você está vendo um pedaço de uma placa infinitamente grande de perfil. Observe as linhas de indução. Perdão, linha de indução é linha de campo magnético. Falei besteira, são linhas de força. Linha de força que é linha de campo elétrico. As linhas são todas perpendiculares à superfície da placa, são todas paralelas e equidistantes. Então, se você observar com atenção, você percebe, não existe nenhum ponto onde as linhas estejam mais concentradas ou menos concentradas. Então, esse campo tem o mesmo valor em qualquer lugar. Em qualquer posição que você olhe, em qualquer lugar que você queira calcular, você vai encontrar exatamente o mesmo valor. Então, o que você está vendo é o chamado campo elétrico uniforme. Aquela nossa tradicional equação para calcular o campo, K0 vezes carga sobre distância ao quadrado, não funciona aqui. Ela funciona para cargas esféricas ou pontiformes. Então, quando você estiver lidando com um campo uniforme, a equação é V de AB igual a campo vezes distância. E um detalhe muito importante: a distância sempre tem que ser medida na direção do campo. Ok? Então, na verdade, os senhores, não é que a distância tem que ser medida na direção do campo. É que essa distância, na verdade mesmo, é a distância entre duas superfícies equipotenciais e não entre dois pontos. Agora mesmo você vai ver melhor isso aí. Mas, aí você me pergunta, tudo bem, mas onde é que eu vou arrumar uma placa infinita? Não vai, não tem jeito. Então, na prática, como nós não podemos obter placas infinitas, nós conseguimos obter um campo uniforme se você colocar duas placas finitas, paralelas, eletrizadas com cargas sinais contrários. Então, nesse caso, exatamente ali naquela região central entre as duas placas, nós conseguimos ter um campo elétrico uniforme. Ok? Eu coloquei aqui um exemplo só para você ver como é que esse negócio funciona. Então, calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B do desenho abaixo, que mostra as linhas de força de um campo elétrico de módulo 100 volts por metro. Então, vamos ver como é que a coisa funciona aí.
Se é um campo uniforme, V de AB é igual a campo vezes distância. O campo vale 100, a distância de A para B vale 4 centímetros. 4 vezes 10 é menos 2 metros, então V de AB dá 4 volts. Não se preocupe que eu não errei, não. Não são 5 centímetros, são 4. Por quê? Porque a distância é medida, na verdade, entre as duas superfícies equipotenciais que passam pelos pontos A e B. Então eu não quero saber a distância real, eu quero saber a distância na direção do campo ou a distância entre as duas superfícies equipotenciais. Todas as vezes que um condutor se eletriza, as cargas elétricas desse condutor sempre vão para a superfície externa. Do lado de dentro não fica nada, nadinha. Então as cargas todas se concentram na superfície externa. Se ele é maciço, se ele é oco, não interessa. Sempre na superfície externa. Então, quando se trata de uma esfera, conforme você vê no seu desenho, a carga se distribui uniformemente por toda a superfície externa. Mas imagine só um objeto igual a esse que você está vendo aí agora. Esse objeto aí, por exemplo, de uma forma bastante esquisita. Tá? Não é uma esfera, a carga não vai se distribuir uniformemente pela sua superfície externa. Então, em casos como esse, a carga, tudo bem, vai lá para fora, ela fica na superfície externa, mas carga elétrica é meio chegadinha numa curva, sabia? Onde tem curva, sempre tem maior concentração de cargas. E quanto mais fechada é a curva, mais carga se concentra ali. Agora, imagine uma curva. Você vai fechando, 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 fechando. Uma curva que foi extremamente fechada acaba virando uma ponta. Então, onde existe maior concentração de cargas, serão nas pontas. Então, onde tiver ponta, você vai ter a maior concentração possível de cargas. Esse é um efeito chamado poder das pontas. Não é à toa que para raio se faz com pontas. Você lembra quando, até uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando você ia no cinema com seu pai? 10 minutos depois de começar o filme, você já tinha dividido a turma toda em 2 grupos, os do bem e os do mal. Aí, quando aparecia um cara assim meio ambíguo, você ficava em dúvida, você perguntava para o seu pai: ô pai, esse aí é do bem ou é do mal, hein? Lembra disso? Hoje, por exemplo, você já passou dessa fase. Hoje você sabe que não é exatamente assim. Né? Cada um tem seu lado bom e seu lado ruim. Cada um tem seu preço, digamos assim. Pois quando se fala de um condutor, ou de um isolante, por exemplo, você imagina, deixou passar corrente condutor, não deixou isolante, e ponto final. Mas não é bem assim. Tá? Os isolantes, eles são capazes de impedir a passagem de corrente, mas todo mundo tem seu preço. Então, se você pegar um isolante qualquer e submetê-lo a um campo muito intenso, ele acaba deixando passar corrente. Então, existe um valor máximo de campo elétrico que todo isolante suporta, que é a chamada rigidez dielétrica. Uma vez rompida a rigidez dielétrica, ele se transforma em condutor. Por exemplo, se você está usando um tênis de sola de borracha, se você enfiar um dedo numa tomada com 220 volts, não te acontece nada. Por quê? Porque o seu tênis te isola do solo. Agora, se você pegar num cabo de alta tensão aí de 13.800 volts, com tênis ou sem tênis, meu amigo, você está fuzilado. Você vai morrer eletrocutado. Seu tênis vai acabar ali derretido no chão. Tá? Por quê? Porque rompeu-se a sua rigidez dielétrica. Então, o condutor perfeito é coisa que não existe. Uma vez rompida a rigidez dielétrica, uma vez atingido esse campo máximo que ele suporta, ele se transforma em condutor. A rigidez dielétrica do ar, por exemplo, é 3 vezes 10 a sexta volts por metro. Ultrapassado esse valor de campo, o ar se transforma em condutor. Devido a uma série de fatores, as nuvens se eletrizam. Existem casos diferentes, mas o padrão normal é que no meio da nuvem existe uma grande concentração de cargas positivas, enquanto na base você tem cargas negativas. Dê uma olhadinha no seu desenho. As cargas negativas da base, ao se aproximar do solo, provocam indução. Havendo indução, cria-se um campo elétrico. Uma vez que esse campo elétrico tenha rompido a rigidez dielétrica do ar, vai haver uma descarga elétrica. Você sabe que quem se desloca são as cargas negativas. Então, as cargas negativas da base da nuvem descem em direção ao solo e isso é a primeira descarga do raio. Só que essa primeira descarga ioniza o ar, transforma o ar num condutor. O ar transformado em condutor, aquela carga positiva enorme lá no centro da nuvem vai arrancar da Terra uma quantidade absurdamente grande de elétrons. Então, daí acontece a segunda descarga, que é a descarga mais poderosa, é o raio propriamente dito, que sobe. Existem casos onde isso se inverte, mas são raros, é aproximadamente um caso a cada 1.600, 1.800. Na maioria das vezes, o raio trocado entre nuvem e terra, então, ele sobe, ele vai da terra para a nuvem. Se bem que a maioria dos raios não são trocados com a terra.
A maioria dos raios vão de uma nuvem para outra. Nesse caso, ele vai da nuvem de potencial mais baixo para a nuvem de potencial mais alto. Ok? Só um detalhezinho. Porque mesmo que um para-raios tem pontas, é isso aí, poder das pontas. É ali que é o ponto onde o campo é mais intenso, é ali que é onde deve cair o raio, como se diz. Mas na verdade não cai, ele sai, né?